Letícia, a gente tá no YouTube, viu? Abri a live aqui só para chamar vocês pro YouTube. Gente, antes de começar a aula, eu sempre gosto de fazer uma respiração consciente para a gente se ajeitar nesse momento, né? Então, vai encontrando aí uma postura confortável, alinhando os ombros com o quadril, pescoço, vai fixando o olhar num ponto, vai fechando os olhos, peito para frente. E comece a buscar uma inspiração leve e profunda. Inspirando e exalando. Vai inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Vai percebendo como você está se sentindo. E vai buscando uma palavra para definir o seu estado de presença nesse momento. E vai abrindo os olhos, vai percebendo o ambiente que você está. Vai dando ao seu corpo o movimento que ele pede, girando o pescoço, espreguiçando. Pegue essa palavra que você escolheu e anote ela no seu caderno. Isso é para a gente fazer um exercício, porque no final da aula a gente vai fazer uma outra meditação. Então, aí é para a gente comparar como que a gente está entrando e como que a gente está saindo, ok? Galera do Instagram, vem para o YouTube. Então, bora lá começar. Gente, hoje eu selecionei 3 passos práticos, né? Rumo ao encorajamento pessoal. E o Diego falou que travou aqui. Tá ok, gente? Travou não. Então, bora começar. Hoje eu busquei 3 passos práticos rumo ao nosso encorajamento, buscando aqui elementos terapêuticos para a gente começar a se pensar enquanto sujeito da nossa própria história, né? Então, o nosso objetivo dessa aula é fornecer esses elementos para que você comece a se pensar de uma maneira mais holística, de uma maneira mais integral na sua própria vida. E aí, depois dessa aula, eu espero que você possa começar a se pensar de uma forma diferente, porque toda transformação, ela tem que partir daqui, né? Do nosso interior, ela tem que começar com a maneira que a gente se vê, com a maneira que a gente se olha perante a vida, né? Então, o que a gente vai trabalhar aqui hoje? Esses 3 passos práticos aqui. A gente vai trabalhar escuta interior para sua criança, a gente vai trabalhar como essa criança vive em você hoje, pessoa adulta, né? E quais são os desejos para a sua vida. Então, repare que nesses 3 tópicos a gente está pegando passado com a criança, presente com o adulto ou a pessoa adulta que você é hoje e futuro, né? Com os seus desejos, com as suas aspirações. Então, depois dessa aula, eu recomendo que você volte nas perguntas que eu vou fazer aqui durante os processos, para você refletir sobre elas e depois de refletir, faça as atividades sugeridas, né? E por fim, a atividade final. Toda a aula aqui que eu quero começar uma série aqui com vocês, né? Esse projeto que eu quero começar para deixar essas aulas salvas aqui no YouTube é um projeto voltado para a educação emocional mesmo, né? Para a gente fazer trocas aqui. E a troca que eu acredito, ela é bem freiriana nesse sentido, né? Eu me faço sujeito, eu me faço educadora à medida que vocês me educam e enquanto eu educo vocês também. Então,
É por isso que é muito importante para mim receber o feedback de vocês também, após a aula, como vocês se sentiram, né? Porque assim vocês estão me educando também. Então, toda aula eu vou passar uma atividade no final, entre uma semana e a outra para você fazer, para te colocar ali na postura mesmo, né? Trabalhar encorajamento de forma prática, ok? Então, a gente vai começar com a menina na infância. Pessoal do Instagram, vem para o YouTube. Vou fechar aqui. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. O som que estava muito baixinho. Gente, vocês estão me ouvindo ok agora? Vai me dando um feedback aí, viu? Que é muito importante. Então, a gente vai começar aqui com a infância. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando você olha para essa imagem que está aí na tela, exatamente como tá, todas essas criancinhas aí, o que que você sente aí no seu interior? O que que conecta com isso? Faz alguns minutos aí de silêncio, faz um olhar consciente aí, conecta com essa imagem. E olha para essa imagem mesmo, faz uma conexão e vai percebendo como que você se sente ao olhar para essas criancinhas. Observe esses elementos que está aí na imagem, o plano de fundo, o jardim, o elemento de cada criancinha que está aí, o sorriso, as expressões. Vai observando e vai conectando, vai percebendo como que você está se sentindo. E aí vai escrevendo para mim aí no chat, né, a palavra que vem, qual que é o sentimento que vem. Vai escrevendo aí para mim. Alegria, Marcela. O que mais? O que vocês sentem aí ao conectar com essa amizade, passado? Oi, Mayara, bem-vinda. Ok. Então, vai percebendo. Por que que eu faço essa pergunta? Porque a maneira que a gente percebe, né, as crianças à nossa volta, na nossa vida, ela é muito interessante para trazer elementos de como a gente conecta com a nossa própria criança, né? E aí, gente, por que que na psicanálise voltar para o passado é tão importante, né? Porque ali a gente tem elementos da nossa história que a gente vai entender como que a gente conseguiu se estruturar ali, né, perante as situações. Então, é por isso que esse primeiro tópico que eu trago aqui, ele é chave para a gente desenvolver os próximos. Se a gente não alinha a partir daqui, a gente não consegue olhar nem para a pessoa adulta que a gente é e nem para os desejos que a gente tem para o futuro, ok? Então, primeiro ponto aqui, escuta interior para a criança. Ponto central, entender a origem dos seus medos, né? Então, como a gente está trabalhando aqui encorajamento, trazer a nossa criança à tona, foi até por isso que eu coloquei essa imagem, né? Para despertar alguns elementos e você perceber como se sente. Trazer essa criança à tona aqui para esse diálogo é fundamental para que a gente comece a entender lá a origem dos nossos traumas, dos nossos medos, né? Durante a nossa vida, a gente tem, todos nós temos experiências traumáticas. E aí, muitos de nós, a gente não consegue, às vezes, elaborar aquela situação psiquicamente e sair dela, trazendo outros elementos para a nossa vida. Então, às vezes, a gente para no medo, a gente se identifica com aquela situação de alguma forma, a nossa criança ela fica ferida e a gente acaba trazendo essa criança ferida para a vida adulta. Então, a criança ferida, digamos, né, ela está olhando para o medo, porque o encorajamento ele é natural para a criança. Aí eu vou trazer um pouco os elementos aqui da ginecologia natural, da área holística, né? Quando a gente é criança, a gente tem elemento fogo. O que que é isso? Elemento fogo é um elemento de energia, de ação, de criatividade perante a nossa vida, né?
Então, quando a gente é criança, a gente tem todo um armazém assim de sentimentos internos, né, para a gente explorar o ambiente, né? A gente gosta de explorar, a curiosidade, a gente explora as formas de andar, até as formas de brincar, as formas de ser, as formas de vestir, né? Criança gosta muito de brincar com as sensações. E aí esse elemento fogo, né, que traz essa linguagem mais metafórica, que é as terapias holísticas, a ginecologia natural, é para a gente entender esses processos, né, é mais lúdico. Esse elemento fogo, ele nos dá ali energia para a vida. Então, uma pessoa adulta que está num movimento vital de vida, ela tá com uma criança ali. Opa, peraí. Vocês estão me vendo? Ah, a Glaucia está me dando um suporte aqui, ela falou que não estava aparecendo o meu rosto. E agora, vocês estão me vendo? Gente, tenha paciência, porque essa é a minha primeira aula, eu estou aprendendo ainda a mexer no OBS. Mas, só para não cortar o raciocínio, eu vou continuar, mesmo se não estiver aparecendo meu rosto, estiver aparecendo só o slide, para a gente não cortar. Deixa eu só aumentar aqui a tela, porque talvez apareça o meu rosto. Aí. O rosto não. Consigo te ver lá em cima, ok. Gente, obrigada. Paciência comigo. A próxima aula eu prometo que eu já vou ter mais familiaridade com essas tecnologias e a gente vai. Então, para não cortar o raciocínio, retomando o que eu estava falando, quando a gente é criança, o nosso natural é o quê? O elemento fogo. É a questão da curiosidade, a exploração, a iniciativa, energia, né? As crianças são muito enérgicas, né? Elas brincam, elas correm para todo lado. Então, quando a gente entra na vida adulta, o natural, entre aspas, é que a gente traga esses elementos para a vida adulta. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Porque a nossa criança ela pode estar num movimento não vital de vida, que é a criança cometido pelos traumas ali, né? E todos nós, a gente tem sentimentos internos, tem situações na vida que a gente passa e a gente não consegue reelaborar essas situações. Então é muito natural que a gente traga, né, alguns sentimentos internos feridos para a vida adulta. Então, como que a gente consegue reelaborar essas situações? Através do processo terapêutico, né? Através dessa volta, através dessa compreensão da sua própria história de vida, né? Por isso que começar desse ponto aqui é muito importante, né? Começar a alinhar passado, presente e futuro, né? Tem que começar lá da criança para a gente entender a origem dos nossos comportamentos, né? Ali no nosso processo de desenvolvimento infantil, a gente tem ali todos os elementos chaves, né, que a gente precisa entender como que começou os nossos comportamentos. Como que a gente deu conta de elaborar ali, começando lá no Édipo, né? Como que a gente conseguiu elaborar a falta ali, né? Tem um livro que acho que é do Násio, que ele fala que ali no complexo de Édipo já se instaura a nossa eterna insatisfação perante a vida, né? Os nossos desejos nunca vai estar satisfeito por completo durante a vida. Então, ali na infância, a gente precisa voltar para retomar esses elementos da nossa criança para a gente entender o que que a gente deu conta de elaborar e o que que a gente precisa reelaborar hoje enquanto mulher, né? Então, eu quero que você anote aí no seu caderninho do autoestudo que a gente está começando hoje, né? Do que você tinha medo quando você era criança. E aí você pode trazer elementos aí diversos. Você pode trazer medo de altura, medo de algum bicho, medo do escuro, medo de ficar sozinha, medo de algum tio, medo de alguma situação. Eu quero que você retoma esses elementos aí para você realmente retomar os seus medos. Porque se a gente está trabalhando coragem, gente, a gente precisa entender o que que na nossa vida está nos impedindo de chegar nesse lugar. Porque, voltando àquilo que eu falei antes, o movimento vital da criança é ser corajosa. Então, se a criança está no medo, a gente precisa entender, identificar aí o que está acontecendo, né? Que essa criança está identificada no medo. Porque uma criança identificada no medo, ela leva esses elementos para a mulher, né? Para a gente compreender esse presente. Então, anota aí no seu caderninho do que você tinha medo quando você era criança, para você pensar depois dessa aula. E anota aí também quais são os seus medos hoje, né? Na vida adulta, enquanto mulher.
E aí você pode pensar em diversos, perdão, você pode pensar em diversas situações aí, medo de se relacionar, medo de começar um projeto novo, medo de se expor, medo de colocar, né, as suas medicinas internas, seu trabalho aí na vida, se mostrar. Então, enfim, anote essas duas perguntas e a atividade que eu já deixo para esse tópico é você retomar fotos. Isso pode te ajudar muito, gente, porque assim, a gente tem muita dificuldade de olhar para a nossa criança, retomar memórias, retomar situações. Então, às vezes esses gatilhos aí faz com que a gente retome com mais facilidade. Você pegar fotos, pegar elementos ali. Se você tiver objeto, símbolo, alguma boneca, alguma coisa em casa, é interessante retomar isso também nesse momento, para você ir retomando essas memórias de medos, né, que vocês tinham. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que vocês estão falando. Gente, eu vou passando a aula direto e aí no final vocês podem ir me escrevendo aí, viu? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, que no final eu volto. Então, vamos lá. Saindo da criança, saindo do passado, né? A gente entra na pessoa adulta, né? Na mulher ou no homem, né? Se tiver algum menino por aqui. Então, aí entra uma pergunta. Qual é o seu papel hoje enquanto mulher, né, enquanto adulta, perante a sua criança? Então, aí eu lanço uma outra pergunta. Na sua opinião, o que que torna uma pessoa adulta, ou senhora de si, ou senhor de si? Escreva aí para mim, eu gostaria de ouvir vocês. O que que torna, o que que diferencia isso, né? Uma criança de uma pessoa adulta. O que que torna uma pessoa adulta, assim, na sua opinião? Legal. A Glaucia escreveu aqui o tempo. O que mais, gente? Vamos ver isso aqui na tela. Responsabilidade, Marcela, Maiara, vivências. Legal. Então, gente, eu trouxe um elemento aqui para ajudar a gente a pensar nessa questão, que é o arquétipo da mulher. O que que é isso? Bom, arquétipo, né, é um conceito que na psicologia o Jung retoma ele, né, com a psicologia analítica. Só que ele é um conceito usado em diversas áreas das terapias, né, as terapias xamânicas, né, utiliza o arquétipo dos animais ali. E a ginecologia natural, né, que é uma área do saber que bebe tanto no xamanismo quanto na Wicca, utiliza desse saber também. O arquétipo é uma representação inconsciente nossa, né? É um símbolo, digamos, né? E aí, dentro da ginecologia natural, a gente observa os nossos arquétipos, ou seja, né, os nossos símbolos, o simbólico para a gente se entender enquanto mulher, de acordo com a metodologia lunar. Então, dentro de um mês, a gente tem lua crescente, lua cheia, lua minguante e lua nova. Então, com isso, a gente tem 4 arquétipos: menina, mulher, anciã e bruxa, que é morte e renascimento. Então, só dando essa introdução para vocês entenderem o que é esse arquétipo da mulher, né? A ginecologia natural é uma forma da gente se pensar perante a vida, né? Com esses 3 arquétipos, a gente entende passado, presente e futuro, e a gente retoma isso todo mês através das luas. Lua crescente, menina, lua cheia, mulher, lua minguante, anciã, né? Que é o nosso futuro. Então, essa representação arquetípica que eu trouxe aí, do arquétipo da mulher, tem uma mulher grávida, né?
E aí, a fertilidade é algo assim fundamental para a gente pensar a mulher e diferenciar a mulher da menina. Quando eu falo menina aqui, eu não estou falando só da nossa infância, eu estou falando também da nossa adolescência, estou falando de toda a nossa fase que esse elemento fogo que eu falei lá no início, ele está mais em alta, né? Que é o quê? O impulso para descoberta, o impulso para curiosidade, né? A adolescência é um período que a gente retoma mais ainda esse elemento fogo, que é aquela sede de viver o não vivido, né? Então, quando a gente fala de arquétipo da mulher, dentro da ginecologia natural, representada pela lua cheia, né? A gente está falando dessa fertilidade que a gente já tem para a vida adulta. O que é essa fertilidade? Ela quer dizer que é gravidez? Não necessariamente. Você pode fertilizar, enquanto mulher, hoje, os seus projetos de vida. Você pode fertilizar seus sonhos. Só que, para você conseguir